Fala, motorista de aplicativo, tudo bem com vocês? Você que roda aqui em Maceió, você que roda Brasil afora, boa noite. Quero conversar com vocês a respeito de um assunto. Sabe aquela coisa de dizer, eu não faço esse tipo de corrida ou aquele outro tipo de corrida. Eu não faço corridas, por exemplo, saidinha de supermercado. Eu não faço corridas, por exemplo, saidinha de praia, né? Saidinha de boate, pessoas bêbadas. Ou seja, cada motorista, né, tem a sua peculiaridade com relação às corridas que escolhe, né? Ou, de repente, viveu alguma experiência negativa, né, por alguma questão, e naquele determinado aspecto decidiu não fazer mais viagens, tá? Mas vamos lá, galera, vamos por parte. Principalmente você que é iniciante, né, e às vezes, por ver, não, o cara ali disse que não faz corridas, ah, saidinha de supermercado, eu não vou fazer também. O cara ali falou que não faz corridas, saidinha de praia, eu não vou fazer também. Gente, não é bem assim. É por experiência própria, né? Esses poucos anos que rodo de aplicativo, eu posso dizer uma coisa a vocês. Nem todo passageiro, nem toda situação vai ser igual. Nem toda situação vai ser igual. Então, assim, eu deixo sempre o consenso. Quando alguém vem conversar comigo, eu tô trocando ideia com o cara, com um motorista e tal, coisa e outra, falando desses assuntos, eu deixo sempre o consenso. Cara, o diálogo é sempre a melhor forma, né? A filtragem é sempre a melhor forma para você, por muitas vezes, não perder de fazer uma corrida boa. Só porque é uma saidinha de supermercado, só porque é uma saída de praia, só porque é alguma situação que você já passou por algo negativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes, né, quando toca uma corrida de supermercado para mim, por exemplo, atacadão, né, o cara tá lá no atacadão tal, hoje eu não cancelo de cara, né? Eu no início, quando eu comecei a rodar, eu peguei eu acho que uma das primeiras corridas que eu fiz de atacadão foi o seguinte, foi 2 carrinhos de compra, por incrível que pareça, né? No início estava começando, né? E aceitei a corrida, fui até o local, fui até no açaí ali da Serraria, para quem roda aqui em Maceió. E cara, tinha 2 carrinhos de compra. O cara colocou na mala, foi um bocado de coisa aqui atrás. E depois daquela corrida, eu passei um tempo sem fazer viagens de supermercado. Mas aí eu fui analisando uma situação. Muitas corridas de supermercado também, por muitas vezes, principalmente quando está dinâmico, pagam um valor bom, né? E aí eu decidi fazer o seguinte, cara, eu acho que a gente, antes de cancelar, primeiro filtra a viagem. Isso, lógico, né? Durante um processo, durante o amadurecimento, você vai pegando a prática, vai pegando a manha da coisa. E hoje, né? Na verdade, de uns tempos para cá, quando eu passei a entender que a corrida não é porque você teve, estou falando principalmente para você que é iniciante, tá? Não é porque você vivenciou ou pode vivenciar uma situação negativa, né, com um passageiro ou outro, que todas as corridas naquele aspecto vai ser ruim, né? Hoje, quando toca uma corrida para mim, por exemplo, supermercado, beleza. Manda mensagem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sempre pergunto, muitas compras, apesar do meu carro ter mala, mas tem gente que vai para o atacadão e, cara, compra 2 carrinhos daqueles topados. Coisa que eu fiz uma vez uma corrida desse tipo e nunca mais desse jeito eu faço, né? E muitas das vezes o cara tá só com 2 sacolas, o cara tá só com uma sacolinha, o cara tá com 2, 3 caixinhas que cabe na mala mesmo, né? Afinal de contas, principalmente para quem tem mala, eu acho que se comporta tudo ali na mala, que é o correto, até pela questão do CTB, né, do Código de Trânsito Brasileiro, você não pode andar com objetos dentro, tipo mala, muita bagagem, né, dentro do veículo, não pode, dentro do veículo é só passageiro. Então, se o carro tem mala e comporta tudo na mala, a viagem está com valor bom, cara, por que não fazer, né? Então, assim, saída de praia, a mesma coisa. Eu já tive uma experiência com saída de praia. Uma vez eu peguei, foram 3 pessoas. Eu cheguei lá, né? Eu tinha perguntado antes, né? Se era banhista,
se estava molhado, isso já por mensagem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, me desculpa a pergunta, mas está molhado, né? Banhista, né? Porque eu comecei a rodar agora, tal, eu tô sem proteção nos bancos. E aí a pessoa disse, não tem ninguém molhado não. Quando eu cheguei lá, o cidadão entrou no carro, né? Quando ele sentou no carro, que eu toquei na bermuda dele, estava ensopada a bermuda do rapaz. Eu pedi para descer e não executei a corrida, né? Realmente você pode se deparar com situações ruins, difíceis, né? Quando se trata de alguns aspectos de corrida, por exemplo, saída de praia, né? Como eu estou falando agora. Só que nem por isso, muitas das vezes, toca corrida saída de praia, que você vai lá, conversa com a pessoa diz, está seca, realmente está seca, né? E dá para você, às vezes é corrida boa, é valor bom. Então, assim, eu acho que o diálogo, a filtragem da viagem, como a gente fala sempre aqui, filtra a viagem, diáloga com o passageiro, conversa, né? Não é porque você viveu uma experiência negativa, né, em alguma situação, que você não vai fazer corridas daquela mesma característica. Ah, eu já tive problema com supermercado, não faço mais supermercado, né? Eu já tive, lógico, você não vai pegar, tipo, você vai para o supermercado, como eu falei, o cara tá lá com 3 carrinhos de compra, é inviável. Independente do valor, você não vai entupir o seu carro de compra só para fazer uma corrida, não. Se o seu carro tem mala, cabe, comporta, né, tudo dentro da mala, o valor tá bom, executa a corrida, por que não, né? Eu acho que às vezes a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de trabalhar bem por causa dessas coisas, não, porque eu conheço colegas aqui em Maceió que não faz corridas se for uma mãe com um bebê, com uma criança pequena. Eu sei que dá trabalho, mas gente, todo mundo tem filho, né? Todo mundo tem filhos. Eu tenho uma filha, quer dizer que se eu chamar um Uber, eu vou ficar desapontado, eu não vou conseguir um carro. De repente eu chamo Uber, né? Eu, minha esposa e minha filha, eu não vou conseguir porque minha filha é pequena e o cara não vai aceitar. Entendeu? Então, é muito assim, sabe? A gente tem que ter, assim, vamos dizer assim, uma acuracidade, conversar, dialogar, filtrar a viagem, né? Principalmente em situações específicas. Agora, lógico, tem situações, né? Eu, no meu caso, quando a gente roda à noite, que a gente se depara muito, tipo, balada, você com certeza, na maioria das vezes, você vai pegar gente que tomou uma, né? Principalmente quem roda pelas madrugadas, sabe do que eu tô falando. Então, assim, tem situações que você já sabe, mas mesmo assim, se você está trabalhando naquele horário, por exemplo, nas madrugadas, à noite, você sabe que você está sujeito a isso, né? Você sabe que você, como motorista que transporta pessoas, sabe que naquele horário vai dar muito esse tipo de passageiro, entendeu? Então, assim, de modo geral, eu quero deixar a dica aqui, principalmente para você que é iniciante, tá? Dialogue com o seu passageiro, se comunique. Ah, viu que a situação ali é adversa? Ah, o passageiro mentiu para mim. Cheguei lá, não era 2 sacolinhas, eram 3 carrinhos de compra. Você não vai fazer, você não é obrigado a fazer. E outra, também não precisa. Chegou lá, viu que não era, puxa o celular, já filma. Cara, não precisa. Chega lá, cancela a viagem, vai embora. Não precisa discutir nem bater boca com ninguém. Eu acho que a gente que trabalha com pessoas, né, por muitas das vezes, a gente tem que ter o tato para lidar com essas pessoas. A gente tem que ter o modo como lidar com essas pessoas. Afinal de contas, elas têm lá o direito dela de chamar o Uber, independente. Elas podem estar com muita compra, com pouca compra, molhado, não molhado, bêbado, não bêbado. Elas têm o direito de chamar o Uber. Você faz a corrida se você quiser. Mas, a grosso modo, vamos dizer assim, de modo geral, eu acho que vale a pena você filtrar a viagem, você se comunicar antes com o passageiro. De repente a viagem é boa, o valor é bom, a rota é boa, entendeu? A situação ali está favorável, independente se está saindo ou não de um supermercado, se está saindo ou não da praia, entendeu? Então, assim, eu acho que a comunicação é muito importante. Essa questão da praia também, por muitas das vezes, tem muitos motoristas que já andam com proteção nos bancos, já para não perder corridas. Então, é ideia também, né? Tem um plásticozinho, tem um pano, tem alguma coisa que coloca ali nos bancos, né?
e não deixe de executar a viagem, tá? Então, assim, gente, existe sempre uma forma para a gente trabalhar melhor. A gente não precisa passar o dia todo cancelando viagem, de repente faz viagem boa de fazer, não, mas porque tá em um supermercado já cancelo de cara, porque tá assim, assado, já cancelo de cara. E eu acho que para quem trabalha de aplicativo, para quem trabalha com pessoas, né, se torna, não é frequente, né, mas muitas das vezes a viagem é boa e o cara deixa de fazer porque viveu uma experiência negativa lá atrás, entendeu? E nem sempre é assim, né? Gente, fica a dica, né? Peço a você que não é inscrito, se inscreve no canal, se gostou do vídeo, deixa o like, tá? E participa deixando o comentário de vocês, beleza? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.